Hum, Bom, nós vamos dar um salto agora em abordarmos como meio de introdução um pensador também que viveu no final do século XIX, aliás, ao longo do século XIX e morreu no último ano do século XIX, no ano de 1900, né? Nós estamos falando de Friedrich Nietzsche. Bom, Nietzsche é conhecido como um filósofo do martelo, né? Ou aquele que desenvolveu uma filosofia do martelo, né? Uma filosofia a golpes de martelo, e a gente vai explicar já o porquê. Nietzsche é um filósofo embaçado de ler, embaçado de compreender, porque ele não escreve de uma forma sequencial e lógico, ele escreve de forma utilizando um meio de aforismos, né? Aforismo vamos dizer assim, é um tipo de uma máxima, né? Isso são sentenças curtas, são frases curtas que acabam exprimindo um conceito, um conselho ou um tipo de ensinamento. E esses aforismos de Nietzsche, né, tratam de diversos temas como religião, moral, arte, ciências, né? E no seu conjunto acaba revelando uma crítica profunda contra a civilização ocidental, né? Uma crítica à massificação, à visão de mundo burguesa, ao conservadorismo cristão que ele chamava de moral de rebanho, né? E também é dessa crítica que surgiu a questão do valor da existência humana, né? Nietzsche, então, em todos os seus livros, ele tem de tudo, né? Em todos os livros ele fala acerca de tudo. Não existe livros temáticos com temas separados, né? Livros que ele escreve acerca, por exemplo, a genealogia da moral, a Gaia Ciência, Crepúsculo dos Ídolos. Em todos os livros ele vai tratar acerca de todas as coisas que estão dentro da sua filosofia e ele não tem preocupação nenhuma em dar explicações da forma com que os pensamentos vêm à sua mente, conforme ele vai lançando as suas ideias, colocando na ponta da caneta, vamos dizer assim, né? Então, as últimas décadas do século XIX ficou marcado profundamente por uma mudança no eixo de pensamento, principalmente em razão de uma crítica que Nietzsche fez à filosofia e o mundo também ocidental, né? Ele também é um filósofo alemão, nasceu no ano de 1844, morreu no ano de 1900. Ele é filho de um pastor protestante, por isso essa tara dele, de uma certa forma, e uma crítica ferrenha que ele faz ao pensamento cristão, ao pensamento conservador cristão. Ele é um pensador brilhante, ele estudou grego, latim, ele se formou em teologia, filosofia, e recebeu uma influência muito forte dos escritos de Schopenhauer, né? A partir da leitura do livro O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer, ele acabou se sentindo profundamente atraído pelas reflexões filosóficas, de uma certa forma acaba desenvolvendo a partir daí um caminho filosófico e de uma reflexão acerca da vida. E uma crítica ao seu mundo ocidental, o mundo europeu, o mundo burguês que ele vivia na época, né? Ele vai realizar uma crítica radical também à tradição filosófica e aos valores fundamentais da civilização ocidental, né? Ele vai construir um pensamento diferente, de uma certa forma, original, dentro das frases deles, vamos dizer assim, de Nietzsche a golpes de martelo, né? Ele vai exercer grande influência sobre pensadores das filosofias da existência. Por isso que ele é considerado, às vezes, um filósofo pré-existencialista, né? Porque ele vai criticar pensadores como Kierkegaard, por exemplo, que é chamado de pai do existencialismo, né? Bom, em uma de suas obras, ou não existe, não tem possibilidade de a gente falar em uma, mas em todas, né? Ele aborda uma questão no qual ele critica a traição da filosofia ocidental a partir de Sócrates, né? Ele acusa Sócrates de ter negado a intuição criadora da filosofia anterior pré-socrática, né? Então, essa presunção de Sócrates ter sido considerado o pai da filosofia, né? Nessa análise acerca da crítica a Sócrates, Nietzsche ele vai estabelecer uma distinção entre dois princípios. É o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco, né?
a partir desses dois princípios, respectivamente, fazendo menção, claro, aos deuses gregos, Apolo, que é chamado de deus da razão, da clareza e da ordem, e o deus Dionísio, que é o deus da aventura, da música, da fantasia e da desordem. A partir desses dois princípios, Nietzsche ele vai afirmar que essas duas dimensões complementares da realidade, apolíneo e dionisíaco, foram separados na Grécia socrática, que justamente optou pelo culto à razão e, de uma certa forma, secou a seiva criadora da filosofia contida na dimensão dionisíaca, né? Que é justamente aquela lance da aventura, da música, da fantasia. Ou seja, houve uma superação da razão naquela que Nietzsche entendia como uma vida pautada no prazer, uma vida pautada também na arte, na contemplação da música, nas fantasias, né? Depois dessa crítica ferrenha a uma tradição filosófica de Sócrates, Nietzsche vai desenvolver uma crítica também aos valores morais, né? Propondo uma nova abordagem, né? O que ele chamava de genealogia da moral, né? Ou seja, é um estudo da formação histórica dos valores morais, né? Qual é a conclusão que Nietzsche chega? Ele conclui que não existem noções absolutas de bem e de mal. Ou seja, para Nietzsche, as concepções morais, bem e mal, são elaboradas pelos homens a partir de interesses humanos. Ou seja, são produtos históricos culturais, né? Embora as religiões como o judaísmo e o cristianismo tenham imposto esses valores humanos como se fossem produtos da vontade de Deus, o que existe na verdade aí são concepções elaboradas pelos homens, né? Ou seja, para Nietzsche, grande parte das pessoas acabam de uma certa forma se acomodando a uma moral de rebanho, né? Baseada numa submissão irrefletida dos valores dominantes da civilização cristã e burguesa, e acabam assimilando esses valores e aceitam esses valores sem nenhum tipo de crítica ao valor que esses valores têm para a própria existência. Ou seja, se nós compreendermos que esses valores presentes em nossas vidas são construções humanas e também se questionarmos o valor dos valores, estamos, na verdade, no dever de refletir acerca das nossas concepções morais e, de uma certa forma, enfrentar o desafio de viver por nossa própria consciência e risco, né? Por nossa própria conta e risco. Ou seja, Nietzsche vai propor uma crítica à assimilação irrefletida acerca dos valores morais estabelecidos pela cultura burguesa e vai afirmar que o que necessita para o ser humano é uma independência do processo de pensamento acerca de qual é a melhor forma de agir a partir da própria vida pessoal de cada um, assumindo a responsabilidade de viver por si mesmo, né? Dentro da sua genealogia da moral. Bom, Nietzsche também vai abordar dentro da sua filosofia o que nós poderíamos chamar de niilismo, né? Niilismo. O niilismo para Nietzsche é justamente a fuga da realidade, vamos dizer assim, né? Essa fuga da realidade, né? Negar a realidade, negar a existência real, negar a vida real, né? Ou seja, segundo a análise de Nietzsche, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo, ou seja, estamos falando aí da ruptura entre o pensamento medieval e o pensamento moderno, quando todos os valores morais da igreja passam a ser questionados pela ciência, pelo sistema racional de desenvolvimento filosófico, ou seja, uma vez que o cristianismo deixa de ser a única verdade suprema, que até então, como era considerada a única detentora da realidade e da revelação de Deus, e passa a se tornar também, a partir principalmente da Reforma Protestante, uma das interpretações possíveis do mundo, uma forma de visualizar o mundo, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também passam a ser postos em xeque, né? Se houve uma ruptura com o fundamento de conhecimento acerca da verdade entre o pensamento medieval cristão e o pensamento moderno racional, os valores que foram fundamentados pelo pensamento cristão ao longo dos 10 séculos que o mundo esteve sob seu controle e houve uma ruptura, todo o mundo, toda a civilização ocidental que vem
posterior a essa ruptura, também os valores morais que elas tinham assimilado devem ser postos também em xeque. É dentro desse contexto que ocorre uma escalada do niilismo, ou seja, que deve ser entendido esse niilismo como um sentimento opressivo e difuso próprio às fases agudas do acaso de uma cultura. O niilismo passa a ser, então, uma expressão afetiva e intelectual de decadência, segundo diria Giocoia no livro acerca de Nietzsche, na página 64 e 65. Né? O niilismo passa a ser uma fuga da realidade. Né? É um sentimento opressivo e difuso, própria das fases agudas do acaso de uma cultura, e ele passa a ser uma expressão afetiva e intelectual de decadência, né? Onde a gente passa a fugir da realidade em função de uma fé, vamos dizer assim. Né? O niilismo moderno apontado por Nietzsche, ele vai se assentar, ele vai tomar por base, em grande parte, principalmente sobre a ideia da morte de Deus. Né? Aquele livro na HS Ciência, ele afirma que Deus está morto. Né? Ele decreta que Deus está morto. E mais, ele decreta que quem matou Deus fomos nós mesmos. Ou seja, trata-se de um acontecimento cultural. Desse modo, teríamos destruído os fundamentos transcendentais que eram assentados em Deus, dos valores mais caros de nossas vidas. Né? Ou seja, por que Deus está morto? Está morto porque nós justamente optamos por viver uma vida independente dos valores cristãos, dos valores instituídos pela igreja, e nós mesmos matamos Deus em função de acontecimentos culturais nos quais nós destruímos todos os fundamentos transcendentais de valores morais fundamentados pela tradição cristã. Apesar do niilismo, desse niilismo de Nietzsche em relação aos valores consagrados da civilização, Nietzsche defende também os valores afirmativos da vida que são capazes de expandir as energias latentes em nós. Né? Uma das frases de Nietzsche que nós podemos abordar é justamente essa, no qual ele afirma: ouse conquistar a si mesmo. Ouse conquistar a si mesmo. Essa frase, ouse conquistar a si mesmo, talvez seja a grande indicação nietzschiana àqueles que buscam viver a liberdade da razão sem conformismo, resignação ou, de uma certa forma, a submissão. Só para a gente encerrar a filosofia de Nietzsche, vamos fazer uma breve abordagem acerca do niilismo, que é importante a gente entender que existe aqui a tradição comum acerca do niilismo, no qual o niilismo vem do latim, que significa nihil, né, que nós podemos dizer que significa nada. É uma corrente filosófica que concebe a existência humana como desprovida de qualquer tipo de sentido, né? Mas, na filosofia de Nietzsche, esse niilismo ganha um sentido como se fosse a fuga do real. Ou seja, desde a filosofia platônica quanto o pensamento cristão, o convite do fundamento de valores morais e da vida humana passa a ser uma fuga da realidade, uma vez que a gente sai do mundo sensível, negando prazeres e paixões e pulsões, para, no caso de Platão, viver no mundo das ideias, e no pensamento cristão viver a vontade de Deus e a busca por um paraíso, né? Ou seja, você deve agir bem em função de você tentar conquistar alguma coisa em relação ao céu, no mundo transcendental, no mundo metafísico, sem nenhum tipo de contato e uma desvalorização no mundo real. O niilismo de Nietzsche vai trazer uma crítica justamente a esse tipo de percepção de que existe uma fuga do real, né? Uma fuga do mundo real, e ele vai criticar duramente esse pensamento de que não se deve valorizar o mundo real, não se deve valorizar o mundo do agora, o mundo do encontro, o mundo aqui e agora, e ele vai justamente falar que o que existe na verdade, né, dentro dessa valorização da filosofia nietzschiana, é que a única coisa que pode ser concebido como verdade é o aqui e o agora, né? Ou seja, é por isso que a frase que nós falamos na última aula sobre ouse conquistar a si mesmo, ou seja, o desafio
é você viver no aqui e agora. É justamente o encontro com o real, o encontro com o momento, o encontro com a vida como ela é. É você poder viver a vida na vida, né? Ou seja, o pensamento platônico é você vive a vida em função de tentar encontrar o mundo das ideias, né? O mundo metafísico. O pensamento cristão, você vive a vida tentando alcançar o paraíso, a eternidade, a vontade de Deus que está numa metafísica transcendental. A filosofia de Nietzsche traz uma crítica falando justamente que deve ser contestado os valores cristãos, os valores morais, essa concepção cristã justamente, e essa filosofia ocidental trouxe de uma certa forma toda essa construção de uma ruptura com o pensamento cristão, colocando o homem no contato com a vida como ela é, nua e crua, né? Onde o homem deve ser então devolvido para o mundo real, o mundo do aqui e agora, onde ele deve encontrar uma forma de viver com a própria existência no mundo, né? Independente se essa vida é o sofrimento, é dor, é angústia, mas o ser humano deve, de uma certa forma, valorizar o encontro com o mundo. É o encontro com o mundo no aqui e agora que vai ser o objeto justamente da valorização da vida para Friedrich Nietzsche, né? É você justamente tentar viver sem fazer anseios ou promessas de expectativas metafísicas, né, transcendentais ao homem, como o paraíso cristão ou o mundo das ideias de Platão. Mas é você justamente ser responsável pela sua vida no aqui e no agora, sem a necessidade da existência de um Deus regulador de suas ações, né? Que você possa, de uma certa forma, viver a sua vida sendo, de uma certa forma, responsável pela sua própria vida, como nós falamos, vivendo o desafio de existir, de viver a vida no mundo por sua própria conta e risco, sem a necessidade de um mundo transcendental, metafísico, que regula